E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Flamengo, né? E todas as novidades. Lembrando que o Flamengo joga domingo pelo Campeonato Brasileiro às 8 horas da noite contra o Cuiabá, lá no Arena Pantanal. Se é novo por aqui, por favor, esqueça de deixar o like, acesso, que o canal vai ajudar bastante. Crédito G4 Sport. Vamos acompanhar aqui o que é que eles têm a dizer sobre o desempenho do Flamengo, né? E o que é que eles projetam para temporada do Flamengo, né, galera? Esses confrontos finais, né? O jogo da volta pela Libertadores e o jogo da volta pela Copa do Brasil. Acompanha aqui, tá certo? Vamos pro vídeo. O link vai ter na descrição, tá certo? O vídeo. Contra o Olímpia. O Olímpia, só para situar, acabou de trocar de técnico, tá numa crise desgraçada. É o penúltimo colocado no Paraguaizão. Foi eliminado na Copa por time da segunda divisão. Foi eliminado na Copa por time da segunda divisão. Chegou lá o Arce, se fechou e o Flamengo ganhou de 1-0. Foi sofrido. Correu risco? Pouco, mas 1-0 para quem esperava um Maracanã lotado com o negócio resolvido. E como é que saiu o gol? Passe do Gabigol, gol do Bruno Henrique, como a gente já viu umas 190 mil vezes. Não era déjà vu? Aconteceu mesmo. Essa bolinha alta, gol do Ninguém Bruno marca, Henrique. né? Ninguém consegue marcar. Desde 2019 que o Flamengo faz gol assim todo jogo. Vamos ouvir o que disse Jorge Sampaoli sobre essa vitória magrinha do Flamengo contra o Olímpia. Desde que yo asumí aquí, todas las definiciones fueron fuera de casa. O grupo tuvo grandeza para definirla. Inclusive la primera semifinal de la Copa do Brasil en un gremio. Entonces estoy confiante de grupo porque tiene mucha experiencia y mucha jerarquía para enfrentar esas situaciones. Eu acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser extremadamente difícil, mas estoy muy confiante. Lo de Pablo fue lamentable y él tuvo que dejar el club y siempre que yo tengo que decir o hablar con las personas o mi gente, con mis compañeros de trabajo, los falo de puerta adentro. Entonces el tema ya está resuelto. Não tenho mais nada que falar sobre isso. Com o Fluminense, neste mês. Depois é a data FIFA que sei lá quem vai ser convocado. Então, é um mês muito que o São Paulo não pode se dar o luxo de ter um problema como o Pedro. Ele tem que resolver isso, mesmo ele não querendo, mesmo não sendo dele conversar com o jogador. Abre uma exceção, sei lá, engole seco, engole um sapinho e vai lá, amigo, vem cá, dá um abracinho só hoje. Sabe aquele abraço meio forçado que você dá em tia quando chega em casa? Dá um abraço nele e suporta essa situação. Porque há uma maratona agora em que o Flamengo é favorito, é sim, mas um tropecinho é igual. Chama o Pedro. Agora, esse caso do Pedro, ele entra em segunda mão, dá para dizer assim, porque ganhou. Lógico. Porque se tivesse empatado ontem, a galera toda... Puniram o próprio time, é verdade ou não é? Puniram o próprio time. Se tivesse perdido, então, né? Pô, não abre mão de centroavante desse num jogo difícil. Como ganhou, minimizou a questão do Pedro, né? Esse é o milagre. Esse é o milagre. Aí eu concordo contigo que ele joga em Cuiabá, sem dúvida nenhuma. Vai jogar. Agora, eu acho que o Flamengo, cara, tem toda a condição de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Também. Tem toda a condição. Não, aqui neste ambiente, segundo o Raí, por favor, abre seu microfone. River. Não, mas eu tô concordando. Tem toda a condição. Está no caminho. Mas eu concordo com o Raí. Eu concordo que uma time. semifinal bem previsível desse lado aqui é Flamengo e River. Mas bem previsível. É Flamengo e River. Hoje, qual é o time pelo que eu vejo na Libertadores, bem o Flamengo aqui no Brasil? Que mais enfrenta bem é o Fluminense. Se o Fluminense foi eliminado, se o River, não sei o quê. Calma, eu não vejo isso tudo, não. Acho que tem condições. Mas você não acha o Flamengo favorito contra o Flu hoje? Tem condições. Não, favorito é. Sim. O Flamengo é favorito até no terreiro. Sim. O Flamengo é favorito. Aí não que a gente vai... Não, enfim. A gente né? O que eu quis dizer... a gente contra-ataca no terreiro, sem nenhum preconceito a nenhuma religião. Não é preconceito que eu vou. É favorito em qualquer lugar do planeta, tá? Se for jogar na ilha de Tonga, mesmo com os gordinhos cheios de óleo lá, o Flamengo é favorito, ponto, acabou. Agora, não, a diferença não é do jeito que já foi, não é. O Fluminense escapou de perder. O Fábio, para mim, foi o melhor jogador em campo. E ó, vai pra diretoria, hein, Marília? Cuidado. Muito bem, vamos ao mar. O esforço grande que foi feito
e tem sido feito pelo patrimônio histórico. E eu sempre estive do lado deles em relação à criação do museu. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, na época da Copa do Mundo, eu estive aqui, nesse mesmo espaço. Se não me engano, era um local que o patrocinador estava fazendo eventos aqui, a Adidas. E o Saboia e o Daniel, que eram daqui do patrimônio histórico, eles me levaram num container. E a chegar lá no container, eu vi diversos troféus que a gente tinha suado tanto para disputar, largados no chão, troféus de momentos importantes, e eu me deprimi muito com aquilo, com aquele momento, um visual difícil da gente acreditar, né? E conversamos nós três, não entendia por que o Flamengo não, pela sua história linda, por tantos atletas de diversas modalidades que fizeram história nesse clube, tinha a felicidade de viajar pelo mundo, de conhecer diversos museus e ver que o Flamengo não tinha um. Então, me prontifiquei a qualquer iniciativa que eles quisessem ajudar de todas as maneiras, inclusive com a diretoria. E algumas diretorias vieram passando, até chegou o Diniz, que Deus o tenha, né? Um cara que eu adorava e que tinha uma relação muito forte com ele. Ele conseguiu colocar para frente essa iniciativa, esse projeto. Estive lá com o Marcelo da MUD, uma reunião grande, uns 5, 6 anos atrás, para que ele pudesse contar comigo nessa organização. E hoje ver tudo isso sendo concretizado, eu acho que é um grande presente que o torcedor rubro-negro, não só do futebol, é lógico que o futebol tem uma repercussão maior, mas de todos os atletas é uma gratidão a todos os atletas, professores, treinadores que ajudaram a esses atletas a conseguir contar uma história bonita, que eu tenho certeza que o torcedor rubro-negro vai se orgulhar muito toda vez que ele passar por aqui. Vai se emocionar também, porque foram momentos grandiosos e eu agradeço a Deus de ter vivido aqui 20 anos e ter tido a felicidade de poder passar por esses grandes momentos da história do clube na minha modalidade, que é o futebol, e assistir também outras modalidades, né? Como basquete, como remo, como vôlei, ter atletismo, ter conhecido grandes atletas dessas modalidades, ginástica, enfim. A gente se encontrava sempre por aqui, natação, fazia minha recuperação na piscina. Então, eu acho que o Flamengo merecia e precisava contar essa história para o seu torcedor e todos aqueles que de alguma forma ajudaram para que hoje se tornasse uma realidade. Meus parabéns e o meu agradecimento também em nome de todos os ex-atletas da história desse lindo clube. Flamengo, desculpa perguntar, tem gols do Pedro ali, um jogador que já está na história do Flamengo, que teve uma situação essa semana. O torcedor talvez se pergunte se isso está contornado com o que já aconteceu com ele, enfim. O senhor pode falar sobre a situação? Como é da história do Flamengo, ali tem gols de todos os jogadores, inclusive do Pedro, mas de vários outros, inclusive, que já saíram do Flamengo e que fizeram gols históricos e importantes. Espero que vocês tenham a oportunidade de ver. O assunto do Pedro é um assunto já resolvido, já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. Eu vou responder mais essa pergunta, mas pediria para a partir de agora a gente falar de museu, que é a razão pela qual nós estamos aqui, tá certo? Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele
que eles tiram ele no pé do Flamengo. Simples assim. Então, vamos começar falando pelos números que você está falando aqui, né? No business plan que está montado para isso aqui, a gente espera ter cerca de 400 mil visitantes aqui nesse museu por ano. Isso dá mais de 1.000 visitantes por dia aqui no Rio de Janeiro. E isso vai passar a fazer parte, vamos dizer assim, do calendário turístico da cidade do Rio de Janeiro, não tem dúvida nenhuma, e vai ser certamente um dos pontos mais visitados do Rio de Janeiro, fazendo com que o Flamengo, com mais uma razão, venha agregar todo esse movimento turístico que acaba vindo aqui no Rio. Hoje mesmo eu estava aqui na loja, aqui, passando por aqui, e tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil que tinha vindo para ver o jogo ontem, do Acre, do Maranhão, de tudo quanto é lugar vindo. Então eu acho que com esse museu aqui, eu acho que isso vai adiantar ainda vai ainda intensificar, vamos dizer assim, esse movimento de torcedores que são espalhados pelo Brasil. Quando a gente fala que o Flamengo tem 40 e poucos milhões de torcedores, 42, 43, sei lá, 32 milhões de torcedores do Flamengo não moram no estado do Rio de Janeiro, né? Moram fora do Rio. E vai ser mais um incentivo, eu acho, que para eles venham aqui visitar a Gávea e conhecer a história do Flamengo em maior detalhe, como a gente vai poder ver aqui nesse museu. Com relação aos demais projetos, cara, se for começar a falar aqui de todos os projetos que a gente tem, acho que vai precisar ter uma entrevista coletiva aqui de talvez de 1 hora, 2 horas e tudo isso. Mas especificamente com relação a estádio, a gente está nesse momento, como eu falei mais recentemente, está aguardando o primeiro ponto, que é a licitação do Maracanã. A gente está ainda com o termo de permissão provisório no Maracanã, e existe, vamos dizer assim, a intenção, pelo que a gente sabe, pelo que vem lendo nos jornais, do governo fazer uma licitação definitiva até o final do ano, da qual nós certamente iremos participar, e isso vai, vamos dizer assim, controlar muito, vamos dizer assim, o processo de decisão de um evento. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Crédito G4 Grandes Portas, certo? O link aqui na descrição. E o que é que vocês acharam também os comentários de Landim, né? Em relação ao Pedro e também em relação ao futuro estádio do Flamengo, né? Por favor, se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, acesse o canal, vai ajudar bastante. Valeu!